O Renan entrou, pelo jeito. Bom, é, é, então, e agora a gente vai na, na, até agora a gente estava vendo é, uh, não recebeu? Mas aqui diz que enviou. É, para o diogenes.v4company.com. Ah, talvez tenha ido para uma caixa de spam. Então, o que eu estava comentando. Né? Ah, nessa segunda parte da disciplina, a gente estava vendo formas de medir as principais grandezas que a gente tem dentro do nosso sistema. Né? E agora, o objetivo nessa sequência é a gente começar a ver como é que a gente usa essa informação de instrumentação dentro de um conceito maior, que é o conceito de controle. Tá? Então, para começar essa parte, para consolidar aquilo que a gente já viu e começar essa sequência, hoje a gente vai trabalhar com a parte de simbologia, né, e usando como padrão de simbologia o material da ISA. Né, é a Instrumentation Systems and Automation Society. É uma sociedade organizada para divulgar boas práticas de instrumentação e trabalhar principalmente na padronização de conceitos, na padronização de instrumentos, no desenvolvimento de novas tecnologias. A ISA foi muito forte para a criação de barramentos industriais, no desenvolvimento do Field Bus, na adoção em larga escala de Modbus, no desenvolvimento das normas que unificam as linguagens dos CLPs. Quem aqui já trabalhou com CLPs? Só para eu ter uma noção rápida. Quem é que já fez alguma disciplina ou já usou em sua atividade profissional, em sua atividade laboral ou em algum outro curso que tenha feito? Só o Bruno? Eu usei, professor, na cadeira de automação industrial, se não me engano. Ok. O Jefferson. O Gelson. Tá. Bom, já tem alguma base aí, alguma noção. Tá? CLPs, os controladores lógicos programáveis, eles são dispositivos extremamente robustos e colocados dentro do chão de fábrica para fazer a automação e o controle. E existem vários fabricantes de CLPs, né? Então existem grandes fabricantes mundiais como a Siemens, a
a Rockwell, a Mitsubishi, existem fabricantes nacionais aqui com autos, e todos esses fabricantes, eles acabaram adotando alguns padrões por conta dessa pressão da sociedade organizada, né? Porque a partir do momento em que se adotam alguns padrões, tu começa a ter a possibilidade de trocar de modelos, tu começa a ter a possibilidade de compartilhar a mesma rede com modelos de fabricantes diferentes, e isso ele é extremamente positivo. Não sei quem conhece a história do VHS da Betamax, né? Ou quem já ouviu falar disso, né? Provavelmente parte de vocês não chegou a ter muito contato com isso, né? Mas existia um tempo em que se tinha a gravação e reprodução de vídeo em fita. Existiam 2 padrões de fitas que permitiam fazer essa gravação. Existiam 2 modelos de filmadoras, existiam 2 modelos de videocassete para reproduzir essas fitas. Existia o padrão Betamax. O padrão Betamax tinha uma qualidade superior, tinha uma durabilidade muito superior. E custos parecidos. Porém, o Betamax era proprietário de uma fábrica. O VHS foi disponibilizado para todo mundo que quisesse fabricar. Quem é que ganhou o mercado? Vocês estão por aí ainda? Sim. Sim. Então, quem ganhou o mercado foi a VHS, né? Justamente por ter liberado o seu padrão. E existem outras histórias no mesmo estilo, né? Porque aquilo que fica muito restrito, ele acaba não sendo difundido, né? E quando tu tem uma tecnologia que ela é mais aberta, que ela é usada por diversos fabricantes, tu acaba te acostumando com ela e tu vai querer seguir usando ela. E normalmente tu vai acabar seguindo sempre com o mesmo fabricante, mas o fato de tu ter a flexibilidade de trabalhar com fabricantes diferentes acaba sendo uma grande para isso. A sociedade organizada, então, ela influenciou muito nisso. Eles acabam patrocinando feiras de tecnologia. As feiras da ISA, né, para quando a pandemia passar, elas são a visitar, né, tem muito divulgado, tem muita informação para ser vida. Tá cortando muito para mim aqui. Para mim também. Bom, e voltando ao foco, voltando ao assunto, então, né, a ISA considera o Brasil como 4º distrito, e é um distrito importante, com um número de associados. No Rio Grande do Sul, a gente tem o GRINST, que é o Grupo de Usuários de Instrumentação, que também é um grupo
de sociedade organizada ativo na divulgação de conteúdo. E uma das coisas que a ISA fez foi padronizar símbolos, padronizar nomenclaturas e padronizar formas de identificação daquilo que a gente está fazendo. Os sistemas que a gente foca são sistemas de instrumentação e controle, né? Então é algo mais amplo do que somente a instrumentação. Ele depende de instrumentos que vão ver a medição, depende de equipamentos que vão fazer os cálculos, depende de acionadores que vão atuar sobre o sistema. Existem conexões entre esses diferentes equipamentos e tudo isso dentro de uma malha de controle. O conceito principal do controle é o conceito de realimentação. A gente mede algo, a gente sabe aonde é que a gente quer chegar e a gente atua para que aquela nossa medida evolua até o ponto que a gente quer chegar. Então, por isso que sempre a gente tem os instrumentos, os atuadores, os diversos equipamentos identificados por meio da malha de controle onde eles estão atuando. Cada instrumento ou cada equipamento dentro dessa malha, ele vai receber uma etiqueta, que a gente chama de tag, que é um código alfanumérico. Dentro desse código, nós teremos um número que identifica a malha, e todos os instrumentos dentro de uma malha vão receber esse mesmo número, para que se tenha essa de quais são os instrumentos que afetam cada elemento da nossa planta. E o instrumento ele vai receber um nome formado por 3, 4 ou até 5 letras e que vai identificar o tipo de grandeza que ele está medindo, o tipo de instrumento e algumas outras variações. As letras que são usadas para formar essa tag são letras pré-tabeladas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um instrumento identificado como TIC 103, a gente tem o 103 como o número de identificação da malha, o T, que é a primeira letra da tag, como a identificação da grandeza que a gente está medindo, o I e o C como identificações de ações ou de formas de apresentação relacionadas a esse instrumento. Essas tags, elas podem ter prefixos, elas podem ter sufixos, elas podem ou não ter hífens, fazendo essa separação, e elas podem ter mais do que 3 letras, e aí elas vão ter alguns outros sentidos. Então, essa tabela aqui é uma tabela muito importante. Depois eu vou postar ela em separado da apresentação, eu vou postar a apresentação inteira além do vídeo, mas eu vou postar essa tabela em separado, porque aqui ela identifica qual o significado de cada letra, quando ela aparece na primeira letra da tag, quando ela aparece como um modificador da tag, quando ela aparece
na segunda ou na terceira letra ou em letras subsequentes do sistema. Então, se eu tenho uma tag de 3 letras, ela é só a primeira letra e 2 sentidos desses sentidos de letras subsequentes. Se eu tenho uma tag de 4 letras, ela vai ser a primeira letra, o modificador da primeira letra e mais as letras subsequentes. E aqui é um exemplo de como é que a gente traduz isso. Então, o meu identificador, a minha tag é TIC103. Voltando para cá, T na primeira letra significa que é um instrumento de temperatura. I na segunda letra significa que esse instrumento é indicador. E C significa que ele é um elemento de controle. Então, este equipamento TIC, ele tanto exibe a temperatura, quanto controla a temperatura dentro da malha 103. A gente pode ter diferentes malhas de temperatura na planta, a gente pode ter diferentes grandezas sendo realimentadas e controladas dentro da planta. E todas elas vão ter o seu sentido. Todas elas vão ter a sua etiqueta. Se a mesma malha tiver mais do que um instrumento com a mesma função, por exemplo, a gente tem na malha 103 2 instrumentos para indicação e controle de temperatura. Um instrumento principal e um instrumento backup. Ou 2 instrumentos que operam de forma redundante e sincronizada. Cada um desses instrumentos vai ser diferenciado por meio do sufixo, que era aquele opcional que a gente tinha, e a identificação de conteúdo desse sufixo, ela fica a critério do projetista. Bom, então aqui a gente vai fazer um rápido exercício. Eu tenho essa pequena planta, e dentro dessa planta eu tenho alguns elementos. Então eu tenho as minhas tags nessa planta, a tag TY123, FT123, TT123 e YIC123. O que significa cada um? O que significa cada um desses elementos? Se eu voltar atrás aqui na minha tabela, o T que a gente já viu é um indicador e controlador de temperatura. O FIC, F na primeira letra, ele é um instrumento de vazão. Então, ele é indicador de controle de vazão. Um FT, ele é um instrumento de vazão com a finalidade de
transmitir o dado. Tá? Um Y e C, né? Um instrumento de estado ou de eventos, né? E ele pode ser usado como um identificador de CLPs, porque o CLP ele é um instrumento que vai controlar isso, que vai gerenciar máquinas de estado e centralizar o controle de execução de eventos. E se ele é IC, é porque ele tem indicação e controle de variáveis. Voltando ali, então, né, o FIC é um controlador e indicador de vazão, o TIC é um controlador e indicador de temperatura, TY, o Y na segunda posição aqui é um relé, né, para controle de temperatura, o FT é um transmissor de vazão, o TT é um transmissor de temperatura, e o YIC é o meu CLP, que vai ser o controlador de eventos dessa planta. Além de instrumentos, a gente também tem, na nossa planta geral, tubulações e conexões. E elas também têm um código próprio que identifica o que a gente tem em cada tubulação. Nós temos tubulação de alimentação de ar, para os instrumentos que são alimentados a ar. Nós temos tubulação de ar de instrumento, onde o ar do instrumento ele tem características diferentes em relação ao ar de alimentação. Então, a gente tem diferenças de controle de umidade, de controle de temperatura, de controle de pureza, dependendo da aplicação. A gente tem tubulações de alimentação hidráulica, a gente tem ar de processo, que também tem especificações diferentes, dependendo da situação e do cenário de planta que a gente está trabalhando. Limitação de nitrogênio, alimentação elétrica, vapor, gás, água e retorno de água. Então, se eu tenho uma tubulação que alimenta o meu processo de água e eu tenho uma tubulação de retorno, nesse retorno de água, a gente pode ter contaminantes e, portanto, esse retorno tem que ser tratado de forma diferenciada em relação ao caminho de alimentação, porque eu vou ter que fazer um tratamento de efluentes, eu vou ter que fazer uma purificação, ou, eventualmente, pode não ser questão de contaminantes, pode ser simplesmente uma variação de temperatura. O meu retorno de água tem uma temperatura muito mais alta que a minha alimentação de água. Existem alguns símbolos que são usados de forma geral nesses documentos para descrever uma tubulação de energia, de conexão, uma tubulação pneumática, um sinal elétrico, hidráulico, um link de dados. Então, existem alguns padrões de símbolos que são pré-definidos e que vão ser usados na hora de formar um desenho da minha planta, e eu preciso ter a condição de ler e interpretar um desenho desses para saber que tipo de equipamentos eu estou usando, que tipo de tubulação eu tenho, onde é que essa tubulação se relaciona, como é que eu traduzo do meu desenho esquemático da planta para a minha planta física, o que está em cada posição, em cada local. Então, aqui alguns símbolos de instrumentos, um instrumento discreto lá, um sensor ou transmissor de uma determinada grandeza,
um instrumento que tem a capacidade de exibição e um controlador simples com base naquele instrumento, um controlador com algumas funções computacionais mais avançadas e um CLP, um controlador programável com diversas funções e com diversas capacidades de ação. E com símbolos diferentes, se esse instrumento, se esse equipamento é instalado numa sala de controle, onde o operador tem acesso a ele, ou se ele é instalado no chão de fábrica, né, no campo, na parte mais industrial da planta, onde o operador vai ter dificuldade em acessar ele, às vezes ele não consegue acessar, ou ele vai poder acessar por prazos restritos, tempo curto, usando equipamentos de proteção, usando uma série de outros elementos. E ainda tem também equipamentos auxiliares, né, que são equipamentos que podem ou estar posicionados como um backup, se houver uma falha no equipamento principal, ou equipamentos que fazem uma parte do cálculo, uma parte auxiliar do processo e que informam resultados para o meu equipamento principal. Outros tipos de elementos que eu vou ter no meu diagrama, lá no meu esquemático da planta, eu tenho válvulas pneumáticas, né, são válvulas que vão ser acionadas por meio de ar comprimido. Eu tenho válvulas manuais, né, que alguém vai ter que humanamente ir lá e abrir ou fechar aquela válvula. Eu tenho válvulas elétricas, que vão ter um comando elétrico, que vão ter um motor acoplado, ou que vão ter algum outro tipo de mecanismo que responde a um sinal elétrico para fazer a abertura e o fechamento da válvula. Eu tenho alguns tipos de elementos que vão limitar ou distribuir o meu sinal, né, fazer uma conexão em ângulo, fazer uma conexão em 3 caminhos, né, fazer uma bifurcação, uma válvula borboleta que vai permitir passagem num sentido e não vai permitir passagem em outro sentido, né? Então, alguns tipos de elementos que a gente vai ter para fazer essas descrições. Alguns símbolos de uso mais geral, né, onde eu vou usar um identificador para ele, né, identificações de medição, né, então, se eu tenho um gerador com um voltímetro conectado, um motor de uma bomba hidráulica, então elementos que vão ser usados para descrever a minha planta, para descrever o meu cenário e para descrever o meu processo de forma esquemática, né? A partir disso, então, a gente tem aqui uma atividade de exercício, né, onde, para esse diagrama esquemático que está aqui, né, e usando as descrições e nomenclaturas que aparecem antes, eu quero identificar o que eu tenho nessa planta. Essa atividade ela vai ficar como TDE para vocês, e esse TDE eu vou usar ele depois também como parte já da avaliação
de avaliação final, essa última, não a P2. A P2 fechou, isso aqui já vai fazer parte da nossa próxima avaliação. Ok? Dúvidas? Bom, essa atividade aí é só para descrever daí o nome da... Como é que é o nome daquilo ali? O nome dos instrumentos, identificar as tubulações, identificar as tags, identificar o que eu tenho dentro da minha planta. Ok. Tá ok? Então, como eu falei, eu vou postar esses arquivos agora ali no aula, postar o vídeo, postar a apresentação, postar tabelas em separado e abrir essa atividade TDE, prazo para a execução dela até quarta-feira que vem. Alguém tem mais alguma dúvida?